ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. A paz, Gabi, a paz, Douglas. A paz, Gabi, a paz, Douglas. Não vai se abrir. Sei. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja. A paz, irmão Antônio. A paz, irmã Antônia. A paz, irmã Lourdes. Paz, irmã Lourdes. Parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Rapaz. Sobre Márcio. só decifros. A paz, Márcio. A paz, Cláudia. A paz, Cláudia. Matias. Paz, Matias, paz, Késia. Késia. Juan. Rômulo. Deus abençoe vocês. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Do impossível. Do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, que não estou só, e o que dizem sobre mim não Paz, pode Cristina. se Graças a paz, minha frustrar. A paz, irmã Cristina. Em meu favor, escuta em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A paz, Claudinho. A paz, Aline. Me faz prevalecer. A paz, Claudinha. A paz, Aline. Do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Do impossível. Do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos filhos do Deus do impossível, né? Amém. A paz, Tony. A paz, Tônia. A paz, Tereza. Tereza, né? A paz, mamãe. Deus te abençoe, mãe.
Vamos lá? Dar início, né, a nossa live nesse momento, né? Começando, né? Mais uma, dando glória a Deus por esse momento. Rapaz, né? a mãe do Claudinho, né? Também, que ela está Ah, a mãe do Claudinho também está assistindo. A paz abençoada. Deus te abençoe. Rapaz, Michele. A Michele, minha prima, também Pacífico. assistindo. Pacífico, Jó né? e Jamile. Jamile. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos dar início, né, com a nossa oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, por tudo que eu falei, por tudo que eu pensei e até mesmo agi e o Senhor não se alegrou. Limpa, Pai querido, meu coração neste momento, Pai querido, para que eu possa estar recebendo mais ainda de Ti, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, que o Senhor se faz presente na minha vida. Obrigada por o Senhor me aceitar, Pai, do jeito que eu vim, Pai querido. Mas, Pai querido, que o Espírito Santo possa estar transformando a minha vida, Pai querido. Pai, do jeito que o Senhor quer que eu fique, Pai querido, que não seja mais eu, mas Cristo vivendo em mim, Pai querido. Ser, Pai querido, também com meus irmãos, Pai querido. Que a gente fala, Pai querido, que a gente nunca está pronto para poder estar recebendo a Ti, Pai querido. Mas o Senhor fala, vinde como estás. Que o Espírito Santo, quando a gente quer, Ele tira tudo aquilo que não provém, Senhor Jesus. Ele tira aquilo, Pai querido, que não está perfeito. Pai querido, que nós não somos, Pai querido, perfeito para Ti. Só o Senhor, Pai querido. Então, Pai querido, nós temos falhas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar na vida de cada filho Teu aqui, abençoando, Pai querido, cada família, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, o Teu povo nas Tuas mãos. Pai querido, se agora, Pai querido, com o nosso pastor Alberto. Pai querido, que o Senhor guarda a vida dele, Pai querido, que ele possa estar sempre fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Pai querido, livra de todo mal. Ser, Pai querido, colocando os anjos ao redor dele. Não deixe que o inimigo venha enxergá-lo. Toma, Pai, a direção do carro. Onde quer que ele passe, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar protegendo, mas de acordo, Senhor Jesus, ele fazendo o Teu querer, Pai querido. Que o Senhor venha protegê-lo, Pai querido. De tudo, Senhor. E neste momento agora, Pai, a palavra que ele irá trazer, que ele venha ser só o canal, Pai querido. Que ele não venha falar dele, e sim, Pai, falar a Tua palavra que o Senhor ordenou, Senhor Jesus, para ele. Que venha edificar, que seja de correção, Pai querido, ou de bálsamo, Pai querido, mas precisamos nos alimentar espiritualmente, Pai, para esses dias mal que está às nossas portas, Senhor, meu Pai. Muito obrigada, Pai querido, por tudo, Senhor Jesus. Venha, Pai, dar um culto abençoado na Tua presença. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Eu queria estar lendo uma palavra que tem muito a ver conosco, né? A falar de milagre, né? Quem é que não precisa ou não quer um milagre? Todos nós queremos um milagre. É verdade. Pode ser um milagre até mesmo da cura de uma doença, pode ser um milagre até mesmo de uma causa que a qual era impossível e tornou-se possível, né? Todos nós queremos. Eu quero estar lendo essa passagem que fala sobre milagres, né? Amém? Amém. A passagem se encontra no livro de João 5. Livro de João 5, certo? Do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Cujo título é A Cura de um Paralítico de Betesda. Betesda, para quem não sabe, era um tanque, né? E nós vamos falar sobre essa passagem na noite de hoje. Amém? Amém. Que diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado Hebreu,
Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando os movimentos das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Vamos até mais na frente então. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Amém. Eu falei até o 9, né? Mas eu estendi até o 15. Né? Foi uma pegadinha? Foi uma pegadinha. E nós vamos falar sobre isso. Porque nós precisamos falar desde o começo até o versículo, do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos falar sobre isso. E eu quero estar dividindo essa noite com os irmãos essa passagem. Uma passagem que, por sinal, muito interessante. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos: Jesus estava em Jerusalém e era festa. Todos os judeus nesse período iam para esta festa, que era uma das festas do tabernáculo, uma das festas famosas, que todo ano tinha. E as pessoas se concentravam, se reuniam ali. Era uma festa que trazia alegria. Era uma festa que as pessoas ficavam felizes. Só que Jesus vai a essa festa. Mas antes dele entrar nessa festa, antes até mesmo de ter a diversão dessa festa, ele vai em um lugar onde nem todos estavam realmente felizes. Ele vai a um lugar chamado Porta das Ovelhas. Ali. Quando ele chega ali naquele local, uma das coisas que ele se depara é com pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas até mesmo se lastimando da situação que a qual elas se encontravam. Pessoas que estavam precisando de um milagre, pessoas que nasceram já doentes, pessoas que ficaram doentes no decorrer da vida. Mas algo interessante que me chama a atenção nesta passagem, porque Jesus, ao invés de entrar numa festa, até mesmo onde que tinha alegria, Jesus decide ir a um local que a qual ele ia encontrar pessoas que estavam doentes, pessoas enfermas. Era um lugar onde tinha pessoas que estavam sofrendo e passando por momentos de tristeza. Jesus resolveu ir nesse lugar. Até mesmo antes de viver aquele momento de alegria daquela festa. Mesmo estando perto de pessoas
que estava muito feliz, Jesus preferiu até mesmo estar perto de pessoas que a qual estava sofrendo. Algo que me chama a atenção nessa passagem é isso. Mesmo estando perto de pessoas felizes, ele resolve ir perto de pessoas que a qual estavam tristes. Felizes. Ali tinha pessoas felizes também. Tinha pessoas também que estavam sofrendo. Pessoas que estavam acabadas emocionalmente. Pessoas que estavam acabadas espiritualmente. E Jesus, ao invés de ir no local onde que até mesmo existia uma alegria tremenda, ele prefere ir no local onde queria encontrar pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas até mesmo de repente derrotadas espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Jesus resolve ir até essas pessoas. Pessoas com feridas abertas. Quantas pessoas no dia de hoje? Aparentemente olhamos, parece que não tem nada, mas tem feridas abertas, feridas emocionais, feridas espirituais, até mesmo feridas financeiras. E Jesus decide, Jesus prefere estar perto de pessoas que estão com esse tipo de problema. Eu quero falar algo para você. Ei, hoje Jesus decide, hoje Jesus decidiu estar perto de nós. Amém. Conforme eu comecei até mesmo, antes mesmo de começar a pregação, eu falei que todos nós precisamos de um milagre. E Jesus preferiu estar perto de pessoas que estavam implorando e pedindo por milagre. Jesus queria estar ali naquele local. Isso me chamou demais a atenção. E Jesus estava perto de dois tipos de pessoas, vivendo realidade diferente. Hoje Jesus está perto de dois tipos de pessoas. De repente você que está aí do outro lado, está vivendo uma vida muito boa, feliz, contente, alegre. Mas também pode acontecer também de ter pessoas do outro lado que estão vivendo os momentos difíceis, tristeza, amargura. E Jesus decidiu estar do lado dessas pessoas também. Não quer dizer que de repente você esteja vivendo momentos bons que Jesus não está do seu lado. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos de tristeza. Jesus estava perto de dois tipos de pessoas. Enquanto uns sorriam, outros choravam, meu irmão. Costuma dizer o que faz sorrir também faz chorar. Verdade. E Jesus está vivendo esse momento. Enquanto uns sorriem, outros choram. Betesda aponta para a nossa realidade, meu irmão. Hoje eu posso estar falando para pessoas que estão felizes, conforme eu acabei de falar. Mas também posso estar falando para pessoas que estão tristes. Betesda, ela aponta a nossa realidade de vida. Quantas pessoas nesse ano de 2020 e até mesmo 2021 perderam entes queridos, perderam empregos, perderam saúde? São pessoas que hoje correm o risco até mesmo de estar triste. Porque quando falamos de perda é algo que muitas vezes nos leva a sofrer. Eu quero falar para você até mesmo entender. Jesus, independentemente da situação a qual você esteja vivendo, momento de perdas ou momento até mesmo de ganho, Jesus quer estar do seu lado. Só que eu quero também trazer algo para você. Primeira coisa que Jesus vê é a necessidade que a qual nós estamos sofrendo, aquilo que nós estamos precisando. Isso que me levou a entender o porquê que Jesus, ao invés até mesmo de ir do lado de pessoas, de chegar até mesmo perto de pessoas que a qual estava feliz, ele preferiu estar do lado de pessoas que a qual estava sofrendo. Como também pode ter outra pessoa que a qual muitas vezes pode estar vivendo momentos até mesmo nem tão bom, nem não tão ruim. Mas eu quero falar algo para você. Jesus também está do seu lado, independentemente do momento. O ser humano está sempre precisando ser feliz. Precisamos. Todos nós precisamos ser felizes. Precisamos. Que faz bem para a saúde. Faz bem para a nossa mente. Faz bem até mesmo para o nosso coração. Quem é que não precisa ser feliz? Quem é? Eu duvido que não tenha uma pessoa que não precisa ser feliz.
Se nós começarmos a analisar a vida, chegamos a uma conclusão, que todos nós, cedo ou mais tarde, temos o nosso momento de tristeza. Nosso momento de Betesda. Betesda que aponta para tristeza. Meu irmão. Momento de tristeza. Sabe o que é bom nisso? Jesus foi até o tanque de Betesda. Ei, eu quero dizer algo para você. Jesus está indo no seu tanque de Betesda. Hoje Jesus também veio ao tanque de Betesda. Sabe por quê? Jesus veio hoje ao tanque de Betesda por causa de mim, por causa de você, meu irmão. Por causa dos nossos momentos, por causa das nossas frustrações, por causa das nossas tristezas. Onde Jesus está, alguma coisa vai acontecer, meu irmão. Ei, eu estou profetizando a sua vida. Que Jesus se encontra hoje em nosso meio. Jesus se encontra hoje no tanque de Betesda. De repente o tanque de Betesda pode ser eu, pode ser a pastora. De repente o tanque de Betesda pode ser você. Mas eu quero falar algo para você. Jesus gosta de ir no tanque de Betesda. E quando Jesus chega no tanque de Betesda, algo acontece, meu irmão. Ei, eu quero profetizar na sua vida que algo vai acontecer na sua vida. Jesus veio na festa. Enquanto a festa estava acontecendo. Mas Jesus foi ao tanque, em um lugar que só tinha pessoas que estavam passando um momento difícil. Também tinha pessoas ali chorando, triste, amargurado, doente. Jesus, antes de estar com essas pessoas que estavam alegres, foi estar com pessoas que estavam tristes. A Bíblia diz que é melhor estar em um funeral. A Bíblia diz que é melhor estar em um funeral do que estar em uma festa. Jesus fez cumprir aquilo que a qual está escrito. Antes mesmo dele ir para uma festa, ele foi para um local que a qual havia tristeza. E muitas vezes no funeral há tristeza. Pessoas chorando, lastimando, reclamando. E até mesmo questionando até mesmo o próprio Deus. Por que tu levaste, Senhor? Ele era tão bom, ou ela era tão boa. Muitas vezes recebemos esse tipo de elogio depois que nós já fomos embora. Muitas vezes, né? O morto só vale alguma coisa depois que está morto. Enquanto está vivo, não tem elogio nenhum. Ei, eu te chamo a sua atenção. Se tiver de elogiar alguém, elogie enquanto está vivo. Porque ele vai ter o prazer de ouvir que ele está fazendo boas coisas. E Jesus foi nesse lugar. Jesus foi nesse lugar onde havia tristeza. Meu irmão. Jesus quis ver esse homem. Jesus, quando chega ali naquele tanque, ele quis ver uma pessoa. O que eu quero dizer para você? Ei, Jesus está disponível por você. Jesus veio para te ver. Jesus quer entrar no seu tanque de Betesda por causa de você. Ele tirou esse tempo só para você. Porque, sabe por quê? Porque Jesus te ama. Amém. E te ama muito. Jesus quer parar para você, meu irmão, na noite desse dia. Jesus quer parar para você. Jesus muito bem podia passar batido, deixa aí, é mais um, ou menos um. Mas Jesus parou para aquele homem. Jesus quer parar por você. Jesus quer conversar com você. A Bíblia diz que Jesus conversou com aquele homem. Agora, eu quero te trazer algo interessante. Você de repente está falando assim, por que esse moço está com arzinho de risos e dando sorrisinho? É porque a unção está muito grande aqui. Esse é um dos motivos de eu estar sorrindo. Quando a unção de Deus é derramada, ela traz alegria. E eu quero trazer algo para você aqui, amado ou amada. Jesus já te viu. Oh Deus, aleluia. Amém. Jesus já te viu, meu amado. Jesus já te viu, minha amada. Não tem como fugir dos olhos do Filho de Deus. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Jesus já te viu, meu.
Ele vai parar por você. Todo mundo pode não parar por você, mas Jesus vai parar por você, amado e amada. Jesus vai parar por você, querido, querida. Pode ter certeza disso. E esse homem estava doente. E Jesus pergunta àquele homem: que queres? Tu queres ser curado? Jesus perguntou àquele homem: tu queres ser curado? Parece até que Jesus é maluco, não é? Jesus vai num tanque de Betesda e ali se encontra pessoas doentes, enfermas, clamando e pedindo para ser curado. E Jesus pergunta assim: olha, tu quer ser curado, cara? Será que precisava Jesus perguntar àquele homem? Será que precisava? Mas a Bíblia diz que nesse dia, aparentemente Jesus só fez aquele milagre ali naquele tanque. Jesus parou para ver aquele homem. Jesus para hoje para te ver, meu irmão. Porque Jesus quer te curar. Suas emoções, suas feridas. Seu lado financeiro, meu. De repente seu lado financeiro está difícil, está complicado. Meu. Jesus pergunta para você: tu queres ser curado? Aquele homem não estava só doente fisicamente. Ele estava emocionalmente, espiritualmente doente também. Em sua sociedade, eles esmolavam. Imagine o que aquele homem passava. A vergonha, a humilhação. De repente pede uma esmola para um, e o outro pega, e até mesmo aquela pessoa pega, não tem nada para dar. Ou até mesmo a pessoa tem e ainda fala para ele assim: meu irmão, tá querendo dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. De repente ele ouvia isso. Não é isso, Douglas? De repente ele ouvia essa situação. Quer dinheiro? Vai trabalhar, meu irmão. De repente, se naquela época existisse já carro forte, viesse o carro forte e fala: tá duro porque você quer ali o carro forte passando ali. De repente esse homem ouvia certo tipo de coisas, que é como eu estou falando para você aqui. Mas olha só, Jesus pergunta a ele assim: ó, queres ser curado? Aí hoje Jesus te pergunta: queres ser curado? Eita glória. Jesus te pergunta a você: ó, queres ser curado? Eu quero. Meu irmão. Tanque de Betesda era chamado de Casa da Misericórdia. Tanque de Betesda queria dizer Casa da Misericórdia. No mínimo, a família havia o deixado lá. Esse homem não tinha ninguém por ele naquele lugar. Não tinha ninguém por ele naquele lugar. De repente você não tem ninguém por você nesse momento que é a qual nós estamos vivendo. De repente você está sozinho. Aquele tanque, as pessoas falavam que de tempo em tempo a água se movia. Alguns costumam dizer, alguns estudiosos costumam dizer que na realidade não descia anjos ali. Era um desenho que existia na água, lá no fundo desse tanque. Um desenho parecido até mesmo com um anjo. E quando a água se movia, era o instante de alguém descer. E quando descia, eles costumavam dizer que era curado. E isso acontecia. Mas eu não estou aqui para poder falar se existia ou se não existia. Eu estou aqui para poder falar que um milagre aconteceu ali próximo ao tanque. Um milagre aconteceu até mesmo sem alguém ser jogado ao tanque. Eu quero falar algo para você, meu irmão. Deus não precisa de tanque. O tanque hoje é você, meu irmão. Ele quer mergulhar de forma profunda dentro de você. Mas olha só, ele volta a te perguntar: queres ser curado? Meu irmão. Queres ser curado? Uma das coisas que aquele homem até mesmo falou para Jesus: olha, eu não consigo chegar até o tanque, porque quando eu vou chegar até o tanque, outro chega antes de mim. E o que a Bíblia nos leva a entender, que não adiantava de repente 2, 3 mergulhar. Na realidade teria que ser o primeiro que mergulhasse naquele tanque que ia ser curado. E aquele homem não tinha até mesmo alguém para poder chegar e até mesmo levar ele até ali. O único local que a qual ele conseguia até chegar, não porque ele vinha andando, porque alguém até mesmo trazia. E nós temos também que entender algo, as limitações do ser humano.
As pessoas só conseguiam trazer ele até ali, até onde ele estava. Era uma limitação humana. Muitas vezes esse homem esperava um pouco mais de alguém, que levasse até mesmo a mesma pessoa que trouxe ele até ali próximo ao tanque. Era a mesma pessoa que de repente teria que levar ele até o tanque quando a água se movesse. Eu quero falar algo para você. De repente você está esperando algo mais de alguém. Mas olha só, de repente, aquilo que a qual ele até mesmo te trouxe ou te levou, é o máximo que ele pode dar. Aquele homem estava contando até mesmo com o ser humano. E quando Jesus até mesmo encontra com ele, e Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele começa até mesmo a contar a história para Jesus. Olha, eu não consigo, a água não chega até aqui, eu não consigo ser jogado até o tanque. Só que aquele homem estava contando com um anjo que até mesmo aparecia no tanque, como muitos falavam. Só que eu quero falar algo para você. Aquele homem não entendeu e não conseguiu ver que o dono do anjo estava próximo a ele. O anjo só ia se mover se o dono dele mandasse que ele se movesse. O próprio Jesus era aquele que a qual iria fazer o milagre que aquele homem esperava, que aquele homem contava, que aquele homem queria. Enquanto Jesus não fizesse o milagre, o anjo não iria descer. Ele não conseguiu ver. Muitas vezes estamos do lado de Jesus, caminhando com Jesus, falando com Jesus, e não conseguimos ver que Jesus está do nosso lado, que Jesus está falando conosco, que Jesus está caminhando conosco. Aquele homem estava do lado de Jesus, Jesus foi até a ele, e ele não conseguiu ver Jesus, que era o único que poderia até mesmo o curar, que era o único que poderia até mesmo libertar. E quando Jesus chega até mesmo naquele homem, Jesus não faz só simplesmente a cura, Jesus também faz uma libertação. E ele começa a falar, olha, só que tinha muita gente que queria ser curado. Muitas pessoas ali queriam ser curado. Esse homem era aleijado, não tinha condição nenhuma de ir até o tanque sozinho. E só era curado o primeiro que era lançado nas águas quando elas se balançavam. Jesus conhecia aquele moço sem nunca tê-lo visto. Ei, Jesus sabe tudo sobre você, meu irmão. Jesus sabe tudo sobre mim, meu irmão. Olha só, mesmo se ele nunca te viu, mas Jesus sabe tudo sobre nós. Você pode até não saber nada sobre Jesus. De repente você não sabe nada sobre Jesus. Mas Jesus sabe tudo sobre você. Mas ele sabe tudo sobre você por dentro e por fora, meu irmão. Jesus te conhece por dentro e por fora. Quando você estava no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, amado. Ele já te conhecia, amado. Então não tem como. Não tem como até mesmo você fugir de Jesus. Ou até mesmo você enganar Jesus. E aquele homem, Jesus já o conhecia. E você vai entender por que Jesus o conhecia. Eu quero falar algo para você. Deus te conhece. Deus me conhece. Antes mesmo de eu nascer, Jesus já existia. Antes mesmo, até mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, Jesus já existia. Jesus te conhece. Jesus me conhece, amado. Jesus te conhece. Ai, ai. Eu quero falar algo para você. Jesus, ele quer te dar vitória. Da mesma forma que deu vitória àquele homem. Não adianta também ele te conhecer. Jesus fala para aquele homem: não peques mais. Quando Jesus cura aquele homem, uma das coisas que Jesus fala para aquele homem, Jesus encontra com ele no templo. Ele é curado, ele sai correndo, alegre, pulando, saltitando. Já pensou 38 anos, doente. E Jesus chega e fala assim: meu irmão, você já foi curado. A pessoa está aguardando uma benção aí 38 anos, recebeu a benção. Aí Jesus fala assim: tu quer uma benção? Não, receba a benção aí, minha irmã. Ô, glória! Receba uma benção aí.
Receba uma benção aí, meu irmão, do outro lado. Amém. Aí, como é que você vai fazer? Tu recebe aquela bênção, tu fica tão alegre, saltitante, correndo, sai pulando, gritando, falando pra todo mundo: oh, recebi uma bênção, Jesus me visitou no tanque de Betesda, eu fui curado, eu recebi uma bênção, olha, que vitória, que Deus me concedeu. E saiu correndo aquele homem. Passa-se um tempo, Jesus encontra com ele no templo. E ele nem sabia que Jesus havia, quem era Jesus que havia curado. Aí Jesus se apresenta para ele e fala com ele assim, ó: se lembra daquela bênção? Hoje é dia 20, não é isso? 20/6/2021. Se lembra daquela bênção? 20/6/2021, meu? Quem te deu essa bênção foi eu. Amém. Aí você passa a conhecer realmente aquele que te abençoou. Você pensou que a alegria é tão grande? Aí você fica todo jubiloso, alegre, contente, feliz, pulando, saltitante. Não é isso? Alegre. Aí Jesus fala assim, ó: agora vai e não peques mais. Existe uma chave, um segredo para a vitória. É evitarmos pecarmos. A palavra de Deus nos mostra que aquele homem vivia naquela situação por causa de pecados. O pecado nos leva muitas vezes à morte. O pecado nos leva muitas vezes a padecer, a tristeza. Isso tudo é consequência, é culpa do pecado. Eu falei para você que Jesus te conhece por dentro, como me conhece também. Meu irmão. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, Jesus estava falando: vou te curar, só que se você voltar a fazer as coisas erradas, vai ser pior. Aí Jesus fala assim: olha, vai para que não te conceda coisa pior. Não volte a fazer, não volte a pecar. Sabe a situação que a qual você se encontrava? Ei, se você voltar a fazer as coisas erradas, vai ser pior. A palavra de Deus fala. No versículo, vou ler aqui com você. Vou ler aqui para você. No versículo 14, ele diz assim: depois Jesus encontrou-no no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não se ceda alguma coisa pior. Jesus estava falando: olha só, você já está são. Não peque mais, querido. Não peques mais, querida. Para que não te aconteça coisa pior. Isso tudo é consequência do pecado. A miséria é consequência do pecado. A enfermidade é consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, fez o homem até mesmo para não morrer. Fez o homem até mesmo para não ter enfermidade. Mas quando o homem peca, Adão e Eva pecam, nós herdamos enfermidade, doença, morte. Todo tipo de coisa ruim nós herdamos através do pecado deles. E Jesus fala para aquele homem que a qual foi curado do tanque de Betesda: vá e não peque mais. Uma das coisas que eu quero falar para você: com Deus não se brinca. Deus arrumou a vida daquele homem. Deus arrumou a sua vida. Deus quer arrumar a sua vida. Então, não saia da presença dele, meu irmão. Continue na presença de Deus. Porque pode ser pior do que da outra vez. Aquele homem estava deitado há 38 anos. Ele estava preso ao passado. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está presa ao passado. Aquele homem estava preso ao seu passado. Um dos motivos que a qual ele se encontrava doente era o passado dele. Ele não havia pedido perdão a Deus dos seus pecados. Muitas vezes pecamos e erramos, mas não pedimos perdão a Deus. Achamos que o tempo vai passar e tudo vai ficar bem. Mas eu quero falar algo para você. Quando nós cometemos erros, quando nós cometemos pecado, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é pedir perdão a Deus.
para que não ficamos 38 anos sofrendo por uma coisa que pode se resolver de imediato. Aquele homem adiou as bênçãos, as vitórias, a cura. Aquele homem adiou até mesmo a situação financeira dele. Aquele homem gastou muito. Já não tinha mais o que gastar. Ei, temos que entender algo. Muitas vezes tem coisas que nós sabemos o motivo, mas não temos coragem até mesmo de chegar e resolver. Não temos coragem até mesmo de chegar e até mesmo confessarmos. A Bíblia diz para nós confessarmos o pecado, nosso pecado para com os nossos irmãos. Confesse com o seu pastor, confesse com o seu líder, confesse com o seu irmão. De repente, é algo que a coisa está atrasando e atrapalhando até mesmo a sua vida. Eu digo isso porque eu já vivi momentos assim. De repente, você está do outro lado, está vivendo momentos assim, mas eu já vivi momentos assim. Muitas vezes, as bênçãos estavam retidas em minha vida por causa de coisas que eu estava fazendo, por causa de coisas que eu estava cometendo e Deus não estava se agradando. Verdade. Esse homem vivia nessa situação 38 anos, porque ele estava cometeu coisas no passado e não se acertou com Deus. Ele estava preso ao passado. Jesus pergunta ao homem: você quer ser curado? Jesus não falou para aquele homem: levanta e anda. Jesus não chegou e falou para ele: levanta e anda, querido. Hoje Jesus não está falando nem comigo nem contigo: levanta e anda. Ele está perguntando se eu quero ser curado. Ele está perguntando se você quer ser curado. Está perguntando se você quer ser curado. Mas ele bota algo dentro disso aí para ser curado. Tem coisas na sua vida que Jesus só vai fazer se você quiser. Quer resolver os teus problemas? Se você quiser. Mas pastor, já orei a Deus, Deus... Jesus hoje te pergunta: quer resolver os seus problemas? É você que decide se quer ou não quer. Você decide se quer resolver hoje ou se quer levar 38 anos com a sua vida na amargura, na tristeza, doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É você que decide. A pergunta que Jesus fez àquele homem, ele hoje faz a você: tu quer ser curado? Quer ser curado? Se arrependa. Se arrependa dos seus maus feitos. Se arrependa daquilo que a qual você fez e não agradou a Deus. Tem coisa na vida que Jesus só faz se eu quiser que ele faça. Se eu não quiser, meu. Você quer ter mudança? Jesus fala para aquele homem: você quer ter mudança? Você quer continuar na vida que a qual você se encontra? Hoje Jesus pergunta a você: tu quer ter mudança? Quer receber suas bênçãos? É necessário mudar. É necessário agir de forma diferente. É necessário retornar lá onde você parou. Se acertar, enquadrar. Pegar o caminho certo. Ei, bênção Jesus tem para dar. E muitas bênçãos. Mas ele hoje te pergunta: você quer ser mudado? Eu quero. Se você quer ser mudado, aí ele vai te curar. Aí ele vai restaurar. Amém. E ele fala mais ainda: olha, te curar eu vou, mas não volte a fazer as besteiras que você fazia antes. Seria mais ou menos isso. Se você mudar, a cura chegará. A vitória chegará. Basta você mudar. A cura chegará, a vitória chegará, meu irmão. Minha irmã. Basta você mudar. Aquele homem só recebeu sua vitória porque quis ser mudado. Aí Deus pergunta: você quer ser mudado? Olha só, a vitória está na sua mão, nas suas mãos. Mas para você receber, tem uma condição. É necessário você mudar. É necessário eu mudar. Então tudo iria mudar se você mudar.
Se você mudar, tudo irá mudar. Se você mudar, a tua vitória chegará. Se você mudar, a tua cura chegará. Se você mudar, a tua libertação chegará, amado, amada. Basta você querer mudar. Amém. Quer vitória? Não vai chorando, geme e chora, não. Quer vitória? Mude de vida. Metanoia, mude de mente. Tenha uma mente renovada em Cristo. Ei, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te mudar. Mas basta você querer mudar. Deus quer te curar, amado. Deus quer te curar, amada. Deus quer te dar vitória. Basta só você querer. Aí a pergunta é assim, eu encerro assim. Você quer mudar? Você quer mudar? Se você quer mudar, receba tudo que Deus tem para você na noite desse dia. Amém. Amém? Amados e queridos irmãos, essa palavra que eu deixo para vocês. Era Amém. quase 3 horas da manhã. Eu estava fazendo essa palavra. Que ela é abençoadora tanto para mim quanto para você. Mas é necessário que eu mude e é necessário que você mude. E a vitória com certeza chegará. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível. O Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Meu Deus! Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, aleluia, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Glória a Deus, aleluia. Sei que não estou só, e o que dizes sobre
teme não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível. Possível. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Sim. É o coro da coisa aqui hoje, meu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orarmos? Amém? Vamos aqui, né? Chegaram mais gente aqui. A nossa irmã Lore. Deus te abençoe, irmã Lore. Deus te abençoe, irmã. E a nossa vizinha, Gilvanete. Deus te abençoe. Ô, Nete! Tudo de bom, Nete. Saudade de você, Nete. Né? A nossa família aqui, né? O Yara, Robson, né? Azaf, Isabelle. Glória a Deus. Né? Deus abençoe aí a vocês, tá? Amém. Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento. Entendemos que nós não fazemos parte de uma live. Deus, nós entendemos que nós fazemos parte de um culto. Pai, agora eu te peço, Deus, que receba o nosso culto como um cheiro suave, Senhor Fernando. Amém. Deus, eu te peço, Deus, uma semana de vitória para o seu povo, Deus. Semana que está começando agora. Eu te peço, Deus, que todo espírito de enfermidade, ó Deus, bata de retirada dos nossos lares, Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, que tu dê, Deus, condições a todos nós nessa semana. Deus, que suas bênçãos sejam derramadas, Pai, de forma sobrenatural em nossas vidas. Porque precisamos e necessitamos, Pai. Pai, agora nos guarda, nos proteja. Dai-nos uma noite de sono tranquilo, abençoada, na sua presença. Amém. Sejais conosco, Pai, a todo momento. Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem e a impedirá? vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É. Deus abençoe a todos. Muita saúde. E vamos vigiar, né? E Deus só muda aquele que quer a mudança, né? Então olhe para si, né? E não olhe para o lado e vê assim, aconteceu com meu irmão, né? Deus pode fazer com você do mesmo jeito que aconteceu com o seu irmão. Amém? Amém. Tudo de bom. Até quinta-feira, às 19h30.